Uau! Eu sempre gosto de gravar vídeos, de fazer live, entregando uma experiência que eu estou vivendo, algo que aconteceu. E essa noite foi interessante. Eu fui assistir algumas coisas na internet, pesquisar algumas coisas, li um pouco e demorei a pegar no sono. Mas, porém, assim que eu peguei no sono, eu recebi uma mensagem. Foi um sonho que muito real. E nesse sonho eu pude compreender uma coisa na vida, que quando você não conhece sobre determinada coisa, você é facilmente enganado, você é facilmente iludido por qualquer pessoa que simplesmente detém o dom da palavra. Eu aprendi que uma mentira, ela contada por mais de uma pessoa, ela se transforma em verdade. E uma das palavras de livros que eu sempre leio e que eu encontro, que é muito forte, principalmente nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui é fechado, ele é simplesmente um livro, porém aberto é a boca de Deus. E ele fala o seguinte, o próprio Deus fala com as pessoas: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E o que é conhecimento? Conhecimento é você saber discernir entre o bem e o mal, entre o quente e o frio, entre a verdade e o engano. E a gente percebe que hoje a gente vive em um mundo aos quais as pessoas são facilmente manipuladas. Ou seja, você tem uma parcela muito grande do povo brasileiro que hoje é domingo, vão passar o dia todo na frente da televisão assistindo a programação medíocre e ridícula da Rede Globo. Nós vivemos em um país onde a cada ano que passa se intensifica mais os recursos, a propaganda e a mídia em relação ao carnaval. Uma festa que é uma festa pagã. Mas, no entanto, todo mundo que se diz católico está lá fazendo essa festa. E depois que essas festas passam, elas trazem um monte de contendas, como já aconteceu durante o carnaval, fatos envolvendo cantores, envolvendo a polícia, quase uma guerra sendo implantada já na Bahia. Imagina aí, alguém querendo induzir uma guerra e as pessoas não entendem isso. Vem a morte, vem acidentes e vem uma festa que é totalmente voltada para o lado da carne. E por outro lado a gente percebe que o povo tem preguiça de ler. Ao contrário, quando você lê, você adquire conhecimento e você consegue ser liberto dos falsos profetas, dos mentirosos, dos enganadores. Eu estava um dia no escritório, no consultório de uma amiga minha, cliente dentista, e ao olhar na mesa do escritório dela eu vi esse livro. O livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Eu comecei também a estudar esse livro. E é interessante quando você busca o conhecimento para que você não seja enganado. Porque hoje eu vejo pessoas falando de religiões, pessoas falando de algumas sociedades secretas, que elas não têm conhecimento nenhum. E aí o que é que eu aprendi na minha vida? Que para você saber sobre as coisas, você tem que estudar, você tem que ler os livros. Eu estou adquirindo agora o livro Moral e Dogma. É o livro mais contestado do mundo. E atribuem coisas ao Moral e Dogma que eu não acredito. Eu comecei até a ler agora ele em espanhol, eu baixei no celular, mas eu gosto de folhear livro. Para mim o tesão de uma leitura é você folhear o livro. Aí eu já fiz o pedido do livro Moral e Dogma e agora estou lendo espanhol, para aprender também a melhorar o meu espanhol. Então o que é que ocorre? Quando você começa a ler, você começa a descobrir a verdade e o próprio Criador do Universo ele vai te revelando sobre as coisas que verdadeiramente elas são verdades e as mentiras que querem implantar na sua mente. Por outro lado, eu tive a oportunidade porque diz que quando você está preparado para receber a palavra, você está preparado para receber determinadas coisas que você pede. Um exemplo, você nunca vai ter um carro se você não sabe dirigir. Primeiro, o processo natural seria você aprender a dirigir, você ter uma garagem e comprar o carro e você ser um bom motorista. Senão, esse carro ele pode se transformar, ao invés de uma coisa legal para a tua vida, uma maldição. Porque você vai entrar num carro, ligar a chave, bater no muro e pode morrer. Então, a palavra, ela só vem para a tua vida quando você está preparada. E o Kybalion é um livro maravilhoso que apareceu na minha vida. E eu sou muito grato pelas coisas que me são entregues e que eu tenho a oportunidade de aprender a estudar. E o Kybalion fala sobre o hermetismo, os 7 princípios herméticos. E é muito interessante você ler esse livro, porque a tua mente ela vai abrir, você vai expandir. E assim como diz Thomas Albert, Henry Ford e vários homens, eles falam o seguinte, que a partir do momento que você começa a estudar, adquirir conhecimento e tua mente se expande, jamais você vai voltar para o tamanho normal, jamais você vai voltar para onde você veio. Sabe por que eu estou falando tudo isso? É baseado em psicologia. A nova psicologia, esse livro é o Mindset, também é um livro que pode me dar respaldo sobre o que eu estou falando. Um exemplo, eu conheço algumas pessoas que dizem, eu nasci na religião católica, vou morrer na religião católica.
eu nasci nisso, vou morrer aqui. Isso é ignorância da sua parte. Por quê? Eu vou te explicar uma coisa, ninguém nasce católico, ninguém nasce ateu, ninguém nasce maçom, ninguém nasce evangélico. A gente se torna as coisas que a gente deseja ser. Um exemplo, quando eu nasci, eu não tinha conhecimento nenhum. É evidente que eu fui guiado. Os meus pais me deram para alguém me batizar, me levaram na igreja católica. Alguém me perguntou se eu queria ser batizado na igreja católica? Alguém me perguntou se o catolicismo é aquilo que eu busco? Então ninguém nasce nada, a gente se forma ao longo do tempo. E o homem só pode se formar numa religião, numa faculdade, se ele estudar. E eu encaro que a vida é uma faculdade ao qual o Criador do Universo nos mandou aqui para a gente estudar. Eu acredito muito em uma coisa. Se você ler isso aqui, você vai ser muito espiritualizado. Você vai aprender muito sobre Deus e vai estar muito conectado com Ele. Porém, se você ler todos esses livros aqui e mais, você vai se conectar com a vida também e com o conhecimento. E você não vai ser facilmente enganado por qualquer medíocre que vim te falar sobre as coisas. Esse livro foi escrito por 3 dos maiores psicólogos e neurociências do mundo, e neurocientistas do mundo. Então esse livro tem muito a me ensinar e a te ensinar. Então aprenda uma coisa, busque conhecimento no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Quem não tem conhecimento não pode te ensinar nada. E hoje a gente vê pessoas que nem o português domina, que não têm uma vida miserável, mas elas querem pregar prosperidade, elas querem pregar saúde, quando elas mesmas são doentes, né? Eu acredito muito quando Jesus Cristo andou no mundo, o Messias, Jesus curava as pessoas. E Jesus era rico a ponto de ter um tesoureiro. Judas era o tesoureiro de Jesus Cristo, e pobre não tem tesoureiro. Então plantaram a imagem que Jesus era pobre, Jesus era rico. Jesus recebia doações milionárias de vários reis e pessoas que o adoravam. Então, vamos parar com tanta conversa fiada e enganar o povo. Mas os espertos só enganam porque existem pessoas medíocres que não detêm o conhecimento. É essa mensagem que eu queria deixar hoje. Ficou até um pouco longa, mas é assim que eu faço. Uau!